Não menos importante, Jorge Fernandes, na área da acessibilidade. Bem-vindo, a sua vez. Bom, eu trago-vos uma apresentação um pouco mais interativa, com algumas demonstrações do que é acessibilidade, que é o tema que eu vou aqui vos falar. Entretanto, espero que apareça no ecrã a imagem da minha apresentação, que penso que ainda não esteja. Agora já está. Ok. Então, muito bom dia a todos. Eu sou da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mais concretamente de uma unidade que é a Unidade de Acesso, que trabalha a área da acessibilidade web, ou seja, também dentro da área da acessibilidade, é um dos temas a acessibilidade web, uma vez que a nossa unidade trabalha na área do digital e de tornar o digital acessível a pessoas com necessidades especiais, portanto, nomeadamente pessoas com deficiência. É uma área que há muitos anos está a ser trabalhada em Portugal. Portanto, esta unidade começou inicialmente no Ministério da Ciência e Tecnologia, em 1999. Depois passou, portanto, por várias áreas, nomeadamente pela Presidência do Conselho de Ministros. Inclui variadíssimas iniciativas que potenciam, ao fim e ao cabo, os benefícios da sociedade da informação para pessoas com necessidades especiais. Até à data temos tido alguns planos, algumas iniciativas nacionais dentro desta área, o último dos quais trata-se da Estratégia Nacional para a Inclusão e Literacia Digital. Portanto, literacia digital foi um dos temas que o Francesco já aqui abordou. Eu não sei se têm ideia, mas no caso português, há cerca de 30% de portugueses que nunca utilizaram a internet. Portanto, é necessário, ao fim e ao cabo, fazer com que esses 30% que nunca utilizaram, muitos deles idosos, mas há uma faixa bastante considerável de pessoas que, não sendo idosas, também nunca utilizaram a internet. Eu venho-vos falar concretamente na área da acessibilidade web, que é uma realidade já com 15 anos. Até ao momento, portanto, temos já 3 momentos legislativos em Portugal que incorporaram estas questões na legislação nacional, com um foco muito específico na área da administração pública. Portanto, um primeiro momento em 99, um segundo momento em 2007 e um último momento já em 2012. Portugal foi inclusivamente um dos primeiros países da Europa a absorver as regras de acessibilidade para a administração pública, portanto, a adotar as regras de acessibilidade para a administração pública. Portanto, isto aconteceu em 26 de agosto de 1999. Relembro que o consórcio que produziu a norma que nós estamos a utilizar, que é uma norma internacional para uso nos sítios web, portanto, para produzir sítios web acessíveis, é de 5 de maio de 99, portanto, foi uma adoção bastante rápida, o que fez, efetivamente, com que Portugal se tornasse o primeiro país da Europa a adotá-lo. Em 2007, houve um segundo momento, ainda com esta norma, portanto, com a norma 1.0, esta norma, em 2008, a nível internacional, foi modificada por uma segunda versão, que veio a ser adotada, portanto, em Portugal em 2012. Portanto, como veem, há aqui um hiato de 2008 a 2012, portanto, 4 anos. Não fomos tão rápidos a adotar nesta data de 2008, 2012, como aconteceu, digamos, inicialmente. Atualmente está em cima da mesa, a nível europeu, uma diretiva europeia de acessibilidade web. Portanto, ela, de certa forma, vai
ditar o que vai ser o futuro dos próximos 10 anos, provavelmente dentro desta área. Portanto, está em cima da mesa, ainda em discussão. Ao nível das diretivas de acessibilidade em Portugal, ela aplica-se essencialmente à administração pública central. Portanto, não estamos a falar, no caso, nem de municípios, não estamos a falar de empresas privadas. Na sua expressão, digamos, mais recente, aquilo que temos em termos de setor empresarial é o próprio setor empresarial do Estado, ao qual as regras também se aplicam. Portanto, estamos a falar de administração pública central, incluindo também aqui o que nós chamamos de administração pública regional, ou seja, é os Açores e a Madeira, também com os seus órgãos, digamos, de administração pública central das respectivas ilhas. No entanto, nós temos verificado ao longo dos tempos que, por exemplo, os municípios têm sido grandes adeptos das regras de acessibilidade e há uma presença bastante forte da acessibilidade ao nível dos municípios. Em termos da conformidade, ou seja, quais são as regras que devem ser adotadas, portanto, as diretrizes de acessibilidade estão divididas em vários níveis, portanto, designados por A, AA, AAA. Ao fim e ao cabo, este é uma forma de dividir os critérios que são aplicados a cada aos conteúdos. Portanto, no caso português, e praticamente tem sido uma norma em termos internacionais, adotar-se como nível de conformidade o AA. Eu aqui não vou entrar em grandes pormenores sobre o que é que isso significa, mas ficam com a ideia que estamos a falar de uma checklist com cerca de 38 critérios que é necessário respeitar. Só para vos dar uma noção do que é que se tem passado ao longo destes anos com o panorama português, mas também com o panorama a nível internacional, portanto, e para verem também a posição relativa de Portugal em relação ao resto do mundo. Este é um dos últimos estudos da ONU, que coloca, portanto, em 192 países, coloca Portugal em segundo lugar. Estes estudos geralmente têm este tipo de output, portanto, que eu vou aqui salientar com um score. Por exemplo, no caso do score português, neste caso estávamos com 2,43%, o que significa que em 100 testes houve 2 que falharam. Por exemplo, o primeiro, que neste caso era a Alemanha, estava com 1,28% e o caso da Europa, em termos médios, com 24,9%. Eu aqui saliento, portanto, fiquem com o score e com aquele tipo de output. Por exemplo, num dos últimos estudos, também promovido pela European Network for Accessible Tourism, que provavelmente vocês aqui conhecem bem, portanto, um estudo promovido em 2013, que apontava, o gráfico não se vê, digamos, muito bem, mas também só pretendia salientar que isto é o número de erros que aqui se encontra. Quanto maior são as barras, maiores são os erros, e Portugal encontra-se algures aqui para baixo, para a base, portanto, o que significa que é um dos países onde aparecem o menor número de erros. Mais uma vez eu salientava o output deste tipo de estudos, que, como observam aqui, é um output muito matemático, ou seja, o número médio de erros, portanto, foi de 21,9, depois é calculada a mediana, o desvio padrão, o erro máximo e mínimo, e geralmente uma conclusão que aparece a quase em todos os estudos, e que é o facto de nenhum dos sites estar livre de erros. Portanto, quase todos eles têm erros, portanto, nenhum cumpre qualquer tipo de nível de conformidade. Isto é típico nos estudos a nível internacional. Uma das grandes dúvidas que nós temos no caso português é
olhando para aquele tipo de outputs, de scores, de métricas matemáticas, é perguntar-nos, ok, mas afinal, quais são efetivamente os erros? O que é que eu tenho que fazer para corrigir os erros que foram encontrados? Geralmente os estudos não abordam este tipo de questão, ou seja, não entram em profundidade com qual é a natureza dos erros que foram encontrados. E esse tem sido, digamos, um dos trabalhos que nós temos desenvolvido mais em Portugal, que é procurar a natureza dos erros que se encontram nos respectivos sítios web. E atualmente estabilizamos em 10 aspectos que nós consideramos que são críticos a observar no caso de informação digital. Portanto, um deles relacionado com o menu principal, que depois eu trago-vos aqui um exemplo concreto para ver o que é que tem que observar no menu principal. A estruturação da informação com títulos e subtítulos, portanto, o uso de cabeçalhos na estruturação da informação. O caso da formatação de tabelas de informação, portanto, tabelas de dados, quando se introduz uma tabela de dados no nosso documento. O caso dos formulários, ou seja, todos estes elementos, tendo uma página web completamente vazia, à medida que nós vamos introduzindo este tipo de elementos, estes são elementos críticos que é necessário ter em conta, que geralmente a introdução de um formulário requer sempre algum tipo de operação, por forma a que ele fique efetivamente de acordo com as regras de acessibilidade. A mesma coisa acontece quando eu introduzo gráficos, ou quando faço, por exemplo, links que são compostos por imagens, portanto, que são, eu diria, elementos extremamente críticos quando eu faço um menu, por exemplo, cujas opções são imagens e, se eu não fizer determinado tipo de procedimento, é uma barreira muito grande à acessibilidade. Outro tipo de elemento tem a ver com o contraste, a cor de letra e a cor de fundo. Existem, inclusivamente, na internet, calculadoras para medir o contraste entre a cor de letra e a cor de fundo e entrar dentro dos padrões que são definidos pelas próprias diretrizes de acessibilidade. Por exemplo, para a vossa referência, um tamanho de letra normal, portanto 12, tamanho 12, deverá contrastar com o fundo num rácio de 4,5 para 1. Portanto, se isso não acontecer, efetivamente haverá algumas pessoas que vão ter problemas com esse tipo de informação. Quando eu introduzo, por exemplo, vídeo e áudio, também é necessário preocupações adicionais. A mesma coisa acontece, portanto, com a própria estrutura da página. É importante a utilização de parágrafos, de listas, de cabeçalhos. E ao nível dos erros de HTML, que é a linguagem que se utiliza geralmente para codificar páginas web, é importante que ela esteja liberta de erros. E, por exemplo, uma das coisas que hoje em dia aparece muito na administração pública e provavelmente também muito nos próprios sítios web de turismo, com os próprios programas das próprias iniciativas, e que é ficheiros PDF. Ficheiros PDF que por vezes não são possíveis de ler por quem utiliza tecnologias de apoio. Por exemplo, uma técnica fácil de proceder para ver se o PDF tem algum nível de acessibilidade é fazer uma seleção do texto e converter esse mesmo texto para TXT, por exemplo, fazer um copy-paste para dentro de um processador de texto e ver se o texto efetivamente passou ou se aquilo que passa para o outro lado é, digamos, um texto em branco. Então, a pergunta é como é que nós avaliamos este tipo de questões? Hoje em dia existem duas formas de o fazer, portanto, uma delas automática e outra delas manual. Começando aqui por um dos sites que estava no estudo anterior sobre o turismo que eu há pouco referi, portanto, este é o representante português nesse estudo, que se chama Visit Portugal. A questão do menu principal.
Reparem, este é o menu principal deste site e aquilo que nós temos que fazer é percorrer este site utilizando o rato, portanto, e ver se conseguimos selecionar as opções e as respectivas subopções e fazer um outro exercício, que é estacionar o rato e entrar no site apenas usando o teclado. Portanto, e usando a tecla Tab e Shift Tab, perceber se é possível percorrer todos os elementos do mesmo site. Trago-vos aqui uma demo com um leitor de ecrã para tentarmos proceder, digamos, a este mesmo exercício. Vou aqui ativar o leitor de ecrã. VoiceOver ativo Safari. www.visiteportugal.com. Janela. Hiperligação. Passar para o conteúdo principal. Tenho o foco do teclado. Passar para o conteúdo principal. Faixa 2 elementos. Eu vou começar a ler esta página com o leitor de ecrã. Portanto, vou andar para a frente, neste caso. Visitado. Céu limpo. Leiria. Barra 2. É provável que esta temperatura seja a de ontem. Partilha. Hiperligação. Imagem. RSS. Partilha. Fim de navegação 2 elementos. Nível do título 2. Visitado. Hiperligação. PTPT. Ok, estamos a entrar no menu principal. Por exemplo, reparem que ele está em cima, eu vou passar para a opção Visitado. a seguir. Hiperligação. Sobre Portugal, linha vertical. Portanto, sobre Portugal, estamos em cima da primeira opção. Vou andar para trás, para cima daquela, supostamente seria ir para o início. Reparem o que é que ele diz. Visitado. Hiperligação. PTPT. Diz PTPT, não é propriamente muito explícito sobre ir para o início do site. Visitado. Hiperligação. Sobre Portugal, linha vertical. Estou na segunda opção. Visitado. Hiperligação. A saber, linha vertical. Estou na terceira opção. Visitado. Hiperligação. Regiões, linha vertical. Visitado. Regiões. Hiperligação. O que fazer, linha vertical. O que fazer. E como veem, as subopções nunca me aparecem. Ou seja, eu consigo navegar pelas opções usando apenas o teclado, mas não consigo selecionar as subopções. Elas nunca surgem, portanto, o efeito que nós temos 3x. quando utilizamos o rato, reparem, sobre Portugal, quando eu coloco o rato em cima, elas aparecem logo as subopções. Neste caso, quando eu utilizo só o teclado, isso não acontece. Portanto, esta é uma das regras a seguir, que é este tipo de efeito, a abertura do submenu, deveria de acontecer se eu utilizasse também só o teclado. Em termos técnicos, óbvio, não vos vou explicar como é que isto poderia ser feito, mas é algo que podem, obviamente, passar aos informáticos e levantar-lhes, digamos, a questão: eu quero que o meu menu principal seja navegável com rato e com teclado. Microsoft PowerPoint. PowerPoint Vamos aqui. Slideshow. Apresenta cá o PPT. VoiceOver desativado. Vou desativar o leitor de ecrã. Uma outra forma de fazer avaliação é a avaliação automática. No caso português, nós temos vindo a desenvolver um validador automático já desde 2005. Temos aqui também uma avaliação da primeira página que estávamos agora a ver. Portanto, uma página que nós vimos que em 2013 apareceu bem posicionada em termos do estudo. E no nosso validador nós também temos uma métrica, digamos, matemática, neste caso um índice de 1 a 10, esta página vale 7, o que significa é logo um indicador, portanto, de 1 a 10, principalmente para quem esteja aqui que seja professor, 1 a 10, um aluno que tenha um 7 não é mau. Portanto, é algo que automaticamente a pessoa consegue absorver o que é que esta página vale em termos de práticas de acessibilidade. Há uma síntese depois dos erros encontrados, mas, no nosso caso, nós dividimos depois os respectivos erros
pelos diversos elementos que podem, digamos, que estão a causar problemas na própria página. E o utilizador pode verificar que, por exemplo, neste caso tem um erro de A e um erro de AAA, portanto isto ao nível da marcação de links, menus e texto dos links, e, por exemplo, tem um erro ao nível de standards de HTML. Esta página vocês encontram-na, portanto, o validador, ele é gratuito, a utilização do validador é gratuito, e encontram-no na página da nossa unidade, que está em acessibilidade.gov.pt. Eu posso ir aqui ao validador, aqui ao browser, e fiz também a análise da página, que eu espero que ainda esteja aqui. Portanto, este era o relatório que nós estávamos a ver, neste caso já mais completo, e, por exemplo, ao nível de erros de HTML, eu posso perguntar-lhe o que é que ele encontrou, e ele diz-me que foram encontrados 92 erros de validação de linguagem de marcação, portanto, do tal HTML. Isto permite-me, ao fim e ao cabo, depois ver quais são os erros. Ele dá os erros com detalhe, consigo ir mesmo ao próprio código da página e fazer esse tipo de correção. O nosso validador, atualmente, ele está a chamar um pouco a atenção, nomeadamente ao nível europeu. Já apareceu, inclusivamente, recentemente, num estudo feito na Suécia, como um dos terceiros validadores mais interessantes que estão aí no mercado. Aconselho vivamente a usarem-no. A perspectiva que ele tem é um pouco pedagógica, de ensinar como é que se pode corrigir os erros e não tanto ficar só pela informação, ok, esta página tem erros, e não dizer ao fim e ao cabo quais é que eles são, de uma forma mais ou menos simples. Para vocês que trabalham na área do turismo e quem trabalha, ou se há aqui alguém que trabalhe na área do digital, que eu presumo que sejam muitos, eu não sei até que ponto estas duas datas vos diz alguma coisa, em termos de deadlines. 12 de dezembro de 2015, que é quase já amanhã, e 12 de dezembro de 2016. Posso-vos dizer que o desconhecimento destas datas e do que elas implicam pode valer uma coima de $20 mil por dia de incumprimento. Estou a falar concretamente de uma legislação americana, que, apesar de ser americana, ela tem uma aplicação também a nível internacional. Portanto, afeta não só operadores americanos, mas operadores a nível internacional. Tem aqui são três documentos. Portanto, um deles especificamente dedicado à área da acessibilidade web e dedicado à área das companhias aéreas. Portanto, os sites das companhias aéreas que operem, americanas ou que operem para os Estados Unidos, têm que estar em conformidade com as regras de acessibilidade, e o prazo limite é 12 de dezembro de 2015, uma das primeiras fases, e a segunda fase, 2016. Trouxe-vos para casa aqui só os headlines das outras duas legislações relacionadas também com esta área. Uma delas com os Ticket Agents, que presumo que seja uma expressão próxima das agências de viagens. Portanto, quem venda também bilhetes terá que responder de uma forma equivalente às companhias aéreas em termos de sítios web. E reparem, uma terceira área que afeta, no caso dos aeroportos, os próprios quiosques onde se podem recolher
e recolher os respectivos bilhetes. Ao nível, portanto, da primeira, das companhias aéreas, dos sítios das companhias aéreas, elas têm que ser, portanto, acessíveis, cumprir as regras de acessibilidade, and airlines must provide equivalent service at no charge to passengers with a disability who cannot use their websites due to a disability. Ou seja, no caso de não cumprirem as regras de acessibilidade, têm, obviamente, que fornecer um equivalente alternativo. Uma terceira nota, airlines must provide a website function that allows consumers to request a disability accommodation online. São 3 áreas, portanto, a cumprir, neste caso, pelas companhias aéreas. E em termos de aplicação, portanto, isto aplica-se não só a companhias norte-americanas, mas também estrangeiras que operem, portanto, aviões com mais de 60 passageiros e tenham, ao fim e ao cabo, também como target o mercado norte-americano. Ao nível das agências de viagens, ela não obriga a que os sítios web sejam acessíveis, no entanto, todo o tipo de ofertas que são colocadas online, se um cliente surgir a dizer que não consegue utilizar o site, nomeadamente motivado pela sua incapacidade, portanto, a agência tem também que providenciar os respectivos descontos que está a providenciar na campanha online. Portanto, obviamente que isto significa dinheiro e provavelmente uma maior atenção aos sítios web no caso do turismo, portanto, um setor, neste caso, bastante global. E era esta, digamos, a mensagem que eu vos trazia para esta manhã. Obrigado.